Olá, seja bem-vindo. A gente vai continuar trabalhando o relato de Atos 8. Atos 8 é um texto que eu gosto muito porque ele é um texto que evidencia a importância de dois imperativos, aliás, de três manifestações do imperativo id. Quando Jesus Cristo lá na grande comissão fala do id, e aqui a gente tem que ver Atos como o grande id de Lucas, né? O id no relato lucano é exatamente o relato dos Atos. Jesus Cristo diz ide, portanto ide, em Mateus, ele diz, portanto ide, fazei discípulos, tá? Então, vão, e quando forem, façam o quê? Façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui ele traz a ideia do batismo nas águas, do batismo no Espírito, e ensinem a guardar todas as coisas que eu ensinei a vocês, porque quando vocês forem discipular, vocês não vão discipular para vocês discipulam para mim. É isso que Jesus Cristo está dizendo ali no id. Então as manifestações são essas. O id tem que trazer batismo, bem, os batismos, eu posso falar dessa forma, os batismos, e o id também vai trazer a ideia de discipulado, ensinamento. Isso é uma questão extremamente importante dentro da igreja, bem, extremamente importante. Nos últimos tempos nós temos visto isso se perder. Tá? Isso se esvazia. Quando é que o discipulado se esvazia? O discipulado se esvazia quando a congregação, o hábito de congregar, de viver em congregação, também se esvazia. E aqui eu não estou tentando te falar de um ato formal de congregação. Nós temos aí um movimento chamado de movimento dos desigrejados, né? E eu acho que toda generalização ela é impensada. Toda generalização, ela guarda aspectos impensados. Então, quando a gente fala de uma pessoa desigrejada, eu primeiro preciso saber o que é esse desigrejamento. Porque se você tem um líder formal que te ensina e te supervisiona, e se você se reúne com outras pessoas, seja de modo online ou não, você não é necessariamente um desigrejado. O que é que nós entendemos como um desigrejado? É alguém que ele está vivendo uma vida sozinha de espiritualidade, e dentro desses moldes ele não caminha dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque nós precisamos, Deus na sua infinita graça, no seu infinito conhecimento, aprove manifestar que a igreja fosse trabalhada através de líderes e pastores corretos. Ou seja, você tem que ser pastoreável, e você, além de ser pastoreável, você precisa contribuir para que a fé dos seus irmãos também se solidifique. Ou seja, na mesma medida em que você recebe, você em algum momento também dará a outros. Esses são pontos importantes. E aí, nessas duas manifestações, tanto a de você receber quanto a você de ajudar, ela se manifesta também através do discipulado, através de você ser ensinado. Nós vimos na aula passada que o discipulado conseguiu moldar ali, ou conseguiu pelo menos tentar moldar um pensamento pecaminoso, uma cosmovisão caída que se manifestava num homem que aceitou a Jesus Cristo lá em Samaria, o mágico Simão. Agora, nós vamos ver uma outra manifestação acerca do discipulado, para que você entenda o quão importante é a ideia de você ensinar as pessoas, de você ser um agente de ensino, né, que consegue ajudar os irmãos a serem solidificados na revelação da palavra de Deus, do Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o texto, Atos capítulo 8, no versículo 26, começa dizendo assim, ó: Mas o anjo do Senhor falou a Filipe, né? Mas por quê? Porque ele está retomando o texto do 25. Depois que Pedro tenta consertar e direcionar Simão para um propósito bíblico, né? Depois que ele faz isso, o que acontece? O texto do versículo 25 diz que
depois de afirmar e anunciar a palavra de Deus, os apóstolos voltaram para Jerusalém e no caminho foram evangelizando os muitos povoados dos samaritanos. E aí esse mas é isso. Enquanto Pedro e João estavam fazendo isso, Filipe foi instruído por um anjo, né? Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. E aí o que ele fez? Obviamente, Filipe foi. Ele se levantou e foi. E um eunuco etíope, administrador de Cândace, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltando para casa e sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Deus vai promover um encontro. Amém? Promove-se um encontro. Enquanto Filipe está indo pelo caminho ali, que ligava Jerusalém a Gaza, naquele mesmo caminho, volta de Jerusalém, tá? Um eunuco etíope. Quando a gente fala de eunuco, fala de uma pessoa que ela tinha contato real com pessoas do sexo feminino, e aí alguns desses homens, desses servos, eles eram mutilados no seu órgão genital, né? Até para não correr risco de haver algum tipo de problema. Era uma sociedade extremamente brutal nesse ponto sexual, né? Isso aqui não é o assunto mais importante, mas eu só quero te explicar que isso era um eunuco, tá? Ele era alguém que ele foi amputado seu órgão genital. E foi por quê? Porque ele tinha acesso a determinadas autoridades que tinha algum tipo de relação com alguma pessoa do sexo feminino. Então, para que, por exemplo, às vezes acontecia, o rei colocava alguns homens para servir lá suas esposas. O rei tinha muitas esposas. E aí o que acontecia? Geralmente as pessoas que eram chamadas a esse tipo de trabalho, eles eram amputados. A isso dá-se o nome de eunuco. Ele era um eunuco etíope, né? Ele era administrador de Cândace, que era a rainha dos etíopes, e ele era superintendente de todos os tesouros dessa rainha dos etíopes, e ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Se ele foi a Jerusalém para adorar, o que a gente já aprende? Que ou ele é um judeu ou ele é um prosélito do judaísmo, né? Porque vai a Jerusalém para adorar, por quê? Porque ele vai ao templo. Se ele é de qualquer outro tipo de religião pagã, ele faria isso nos templos dele, ele não iria fazer em Jerusalém. Amém? E aí o que acontece? Na volta, o texto diz que ele lia o profeta Isaías. E aí o Espírito Santo incomoda Filipe, diz assim, o versículo de número 29 diz assim: e o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. E aí é muito interessante, o texto diz que Filipe correu, ouviu o que o homem lia, né? Ou seja, identificou que ele lia o profeta Isaías, e aí Filipe fez uma pergunta que eu acho fantástica. Ele perguntou: entendes o que lês? Ou você entende o que você está lendo? E aqui eu acho muito interessante porque assim, a história parece, né? Assim, você vai lendo à primeira vista, tá, o anjo apareceu, pediu para ele ir para um lugar, aí aparece um eunuco etíope, que provavelmente ou era judeu ou era prosélito do judaísmo, servia a rainha dos etíopes, está lendo o livro de Isaías e o Espírito incomoda para que ele acompanhe a carruagem. Olha o propósito importante aqui. Quando Filipe corre para alcançar a carruagem, Filipe percebe que ele está lendo um texto do profeta Isaías. E quando ele está lendo o texto do profeta Isaías, aí Filipe entende por que é que o Espírito pediu para que ele caminhasse ali. Irmãos, essa é uma história
que isso aqui era a prática dos apóstolos o tempo todo, irmãos. O texto que a gente vai ler aqui é prática dos apóstolos o tempo todo. Mas por que ela recebeu destaque aqui nesse texto? Por que agora, nesse caso aqui, ela recebeu destaque? Porque é importante que você entenda, meu irmão, que nós como cristãos não podemos deixar de fora um dos fatos mais importantes que caracterizam a igreja como sendo igreja. A capacidade de ensino da palavra e entendimento do texto. O eunuco está lá sozinho, lendo o texto, e Filipe faz a seguinte pergunta: entendes o que lês? Entendes o que está lendo? E olha a resposta desse homem. Uma coisa que você precisa entender é que para trabalhar com algum tipo de realeza naquele tempo, você não poderia ser uma pessoa de pouco estudo. Preste atenção nisso. Então aquela pergunta de Filipe, ela não está simplesmente trabalhando aspectos naturais de compreensão de texto. E é por isso que a resposta daquele homem é, versículo de número 31, ele respondeu: como poderei entender a não ser que alguém me ensine? Irmão, tem uma coisa que eu particularmente me vi nos últimos 2 anos, principalmente no ano de 2019, o ano do meu casamento, as vésperas do ano do meu casamento, né? Um momento assim que eu estava passando, vou dar um testemunho, o pessoal estava passando por um problema complicado com relação à igreja. Eu tinha sofrido, não digo sofrido, mas assim, a congregação de onde eu fazia parte, ela tinha passado por um problema de um pouco de abuso de autoridade eclesiástica e estava todo mundo muito machucado. Né? Quem não conseguiu entrar nessa pegada, né? Porque você sabe que assim, né? Nessas culturas tem gente que não se importa. E aí aquilo gerou em mim, e aqui eu não estou falando que alguém me fez, eu estou falando que eu não consegui lidar direito com isso, eu nunca vou terceirizar nenhuma das responsabilidades que eu tenho. Eu não lidei bem com isso e comecei a sentir um pouco de ojeriza à igreja. Eu passei um período assim, sem ânimo de fazer as coisas de novo na casa do Senhor, já estava ensinando na igreja. Mas é interessante como o Senhor é misericordioso conosco, né? É interessante como Deus mostra a sua misericórdia e mostra que nós somos o que somos pela graça de Deus. Não existe nenhum atributo meu que me fez permanecer até onde eu estou, mas sim o Senhor que é bom. E aí o que aconteceu? Eu li um livro muito importante, um livro que eu ouvia falar há muito tempo, e o nome desse livro é A Treliça e a Videira. E quando eu li esse livro, A Treliça e a Videira, eu entendi o propósito de um cristão na comunidade dos santos. Quando eu entendi aquele propósito, o Espírito Santo derramou sobre mim um vigor para ajudar na igreja que eu nunca havia experimentado na minha vida. O Senhor falava comigo: o seu propósito, o propósito da igreja é ensinar cada vez mais outros irmãos e solidificar esses irmãos no Senhor. Eu entendi o chamado de Hebreus capítulo 12, depois que ele convoca o povo a andar em fé, ele diz, e aí ele dá no capítulo 11, ele começa no 10, né? A partir do versículo 19 vai falar sobre fé, sobre novo e vivo caminho. Aí em Hebreus 10, 19 ele vai dissertando, Hebreus 11 ele dá o rol de heróis da fé, no final ele diz o que esses heróis fizeram, o mundo não era digno deles, e aí no 12 ele convoca o povo, né, para entrar nesse propósito de fé e diz, portanto, vocês da mesma forma, livrem-se do embaraço, livrem-se de tudo aquilo que vos prende, né,
comecem a mirar no alvo que é Cristo, né? Aí ele fala que Deus nos corrige, que Deus vai acertando os nossos pontos falhos todos os dias, e aí ele diz que depois que nós formos sendo corrigidos, que nós devemos fortalecer os nossos joelhos vacilantes, né? As nossas pernas que por algum aspecto estavam estremecidas, as nossas bases, e também fortalecer os nossos irmãos fracos na fé. E isso é feito a partir da nossa disposição pelo propósito do discipulado. Eu aprendi isso nesse livro A Treliça e a Videira. Ele foi um marco para a minha vida. Eu nunca vou esquecer o que Deus fez comigo, porque a partir daquele momento eu voltei a sonhar com a igreja do Senhor Jesus. Eu voltei a sonhar os propósitos do Senhor Jesus. Então, quando eu vejo aqui Filipe se encontrando com esse eunuco, eu sei do que ele está falando, porque é uma chama que particularmente queima no meu coração. Ele pergunta: você entende o que lê? E a resposta que é dada é muito simples: como é que eu vou entender se ninguém me ensinou? E aí o que Filipe faz? O versículo continua, o versículo de número 31. E pediu a Filipe que subisse e sentasse. Ele falou: senta e me ensina. E aí Filipe entendeu o propósito. Filipe entendeu porque que o Espírito falou: tá vendo essa carruagem? Corre atrás dela. Eu sei o que está acontecendo aqui porque foi o que o Senhor falou comigo. Ele falou comigo dessa forma. Ele falou: você precisa entender um propósito. Tem uma coisa que eu estou fazendo desde o início de todas as coisas. Eu estou chamando as pessoas ao discipulado. Você pode contribuir com isso. Você tem que contribuir com isso. É esse o propósito. E o Senhor acendeu uma chama dentro do meu coração que, pela misericórdia dele, ele tem conservado dia após dia. A passagem da Escritura, versículo 32, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Ele está lendo um dos textos mais messiânicos de Isaías, né? Um dos textos mais importantes acerca do Cordeiro de Deus, que fala que o menino nos deu, né? Que Deus agradou esmagá-lo, né? E aí o profeta pergunta, faz o questionamento, né? Quem relatará a sua geração? A sua geração não foi contada. 34, tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Preste bem atenção nisso. O homem está exposto à palavra de Deus. Ele está lendo um dos textos mais importantes da história da humanidade, que é a profecia e o propósito de Cristo para remir os nossos pecados, sendo o cordeiro do sacrifício propiciatório. Só que ele não entende aquilo ali. E ele pergunta: o profeta fala de si ou está falando de outra pessoa? Irmão, eu espero que você experimente, você que tem me ouvido, eu não sei quanto tempo você tem de caminhada com Cristo, mas o desejo no meu coração é que você experimente a beleza que é produzir e espalhar a sabedoria do Senhor revelada na palavra a outras pessoas. Filipe diz no 35, então Filipe passou a falar e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. Amém? Anunciou o Evangelho de Jesus. Ele falou: essa é a sua dúvida, é a dúvida chave. Você consegue entender o propósito que Deus estava trabalhando naquele momento ali? Era simplesmente maravilhoso. Ainda não havia o Novo Testamento. O Novo Testamento é evangelho
puro. Nem tudo do Novo Testamento necessariamente remete ao evangelho o tempo todo, mas ele é evangelho puro, ou seja, é a mensagem da cruz. Deus entregou o seu Filho para pagar pelos nossos pecados, a fim de que fôssemos aceitos como seus filhos. O conserto da geração de Adão. E aí, o cara está lendo simplesmente um dos textos, um dos suprassumos, né? O creme de la creme daquilo que o Antigo Testamento tinha de evangelho. Olha que coisa maravilhosa. E aí o que Filipe fez? Não perdeu a oportunidade. Como eu havia dito, eu espero que daqui a algum tempo você consiga experimentar a beleza que é ensinar a palavra de Deus a pessoas que querem, que tenham sede da palavra de Deus. Discipular, ensinar pessoas acerca do Evangelho é uma das coisas mais maravilhosas que existem. É uma das coisas mais primorosas que existem. A palavra de Deus, o próprio Jesus fala, né, que uma pessoa, que um bom escriba, né, um bom conhecedor da palavra, um bom leitor da palavra que conhece o reino, ele é um cara que entendeu o reino, e quando ele entende o reino, ele é como um homem que tira do seu tesouro para distribuir aos seus filhos. Ele vai dando, né? Vai distribuindo, ele tira, e Jesus Cristo fala que ele tira do velho e do novo bons tesouros para distribuir às pessoas, ou seja, ele tira tanto da antiga aliança quanto da nova aliança, evangelho do Senhor Jesus para distribuir às outras pessoas. O versículo de número 36 diz que aquela conversa gerou uma coisa naquele eunuco. A explicação de Filipe explicando o que aquele texto significava, gerou algo naquele eunuco. Diz assim: e prosseguindo chegaram a um lugar que havia água. E o eunuco perguntou: aqui há água? Aqui há água? Ou seja, provavelmente Filipe introduziu a doutrina do batismo. O que me impede de ser batizado? Se é isso, é arrependimento, é confissão, é batismo nas águas, aquilo é água. O que me impede então de ser batizado? Tem algum tipo de ritual? A gente vê igrejas que às vezes o cara precisa, para ser batizado, ele precisa de tipo assim, você precisa que o cara seja quase um pastor para ser batizado. Não, você precisa conhecer, não. O que o cara precisa para ser batizado? Ele precisa se arrepender dos seus pecados e saber porque o batismo serve para isso. Aquele eunuco falou: preciso de algum ritual? Olha a resposta de Filipe. Filipe disse, 37... é permitido se você crê de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aqui eu vejo a lição de Miroslav Volf no livro Uma Fé Pública, quando ele fala que ensinar, né, passar sabedoria, está mais parecido com uma peça, como tocar uma peça musical, ou seja, tocar uma música para um amigo, do que oferecer um jantar a ele. Por quê? E eu entendo exatamente o que ele fala. Ele fala: por quê? Porque quando você oferece um jantar a um amigo, enquanto o amigo come, você deixa de ter uma coisa que você tinha, né? Você fez um frango, o frango era seu, botou na mesa, o amigo começou a comer, ele começa a levar o que você tinha embora. Numa peça musical, não. Ao mesmo tempo que você dá a uma pessoa, você não deixa de ter aquilo que você tem. Eu acho essa comparação de Wolf maravilhosa, acho muito linda, tem muito a ver com esse prazer. E Filipe está lá na hora para ensinar. Pergunta: você entende? Eu não entendo porque não tem que me ensine. Sobe aqui se você consegue me ensinar. Filipe subiu, ensinou, e quando Filipe ensinou, ele pergunta, provavelmente está lá falando, você tem que... Aí você batiza nas águas, porque o batismo nas águas
é uma confissão de arrependimento, uma confissão pública de arrependimento importante. E aí, para você dizer, eu estou sepultando o velho homem, e aí ele olha, opa, tem água ali é água, o que me impede de ser batizado? Eu preciso esperar quanto tempo? E Filipe pergunta, se você crê de todo o coração, não tem nada que te impede. E ele ouve a declaração mais maravilhosa que alguém pode ouvir, né, quando ensina a palavra de Deus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem e desceram ambos até a água. Louvado seja o nome do Senhor. Tendo tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Que coisa maravilhosa. Que propósito tremendo. Sabe, uma pessoa que está ali se debruçando na palavra sem entender, ele está lendo um dos textos mais gloriosos para a igreja, falando da nossa vitória, a vitória que Cristo conquistou para nós na cruz. E aí Filipe ensina, e quando Filipe o ensina, ele diz, eu creio nesse Jesus que você está falando. Ele pergunta, esse texto fala de quem? Fala do profeta ou fala de outra pessoa? Filipe, deixa eu te contar uma história, a história mais maravilhosa que você vai ouvir na sua vida. Todos pecamos, estávamos mortos nos nossos pecados e nos tornamos inimigos de Deus. Mas Deus pegou o seu próprio Filho como Cordeiro imaculado, e porque o salário do pecado é a morte, Ele foi lá e pagou o salário do pecado. Então, quando ele fala dessa ovelha muda ao matador, ele está falando de uma ovelha humilde e obediente, uma ovelha singela, sem mácula, sabe? Do jeito que uma ovelha tem que ser, obediente, que caminhou para o matadouro sem falar nada, que abriu mão de toda a sua glória para que nós fôssemos seus filhos. O texto que ele leu depois vai dizer que Deus se agradou em esmagá-lo para ter de novo a sua criação como filhos. E aí Filipe provavelmente continua dizendo, e agora ele nos ensina a batizar. Eu sou um dos enviados desse Cordeiro que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e eu sou um desses enviados, então eu vou e batizo. E aí, uma vez que você recebe essa palavra, você desce as águas, você está confessando que se arrepende dos seus pecados e que aceita o sacrifício de Jesus na sua vida. E aí aquele homem fala, qual é o procedimento para ser batizado? Porque aqui tem água. E ele diz, o procedimento é crer de todo o coração. Se você crer de todo o coração, não há algo que te impeça de ser batizado. E aquele homem declara, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Jesus é esse Filho de Deus. E de forma maravilhosa e linda, parou-se a carruagem, desceram os dois até a água, e aquele homem foi batizado em nome do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa, que coisa linda. E é muito interessante, porque o texto diz, versículo 39 diz assim, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, o eunuco não mais o viu, e alegre seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto e viajou evangelizando todas as cidades até que chegou a Cesareia. Aquele homem teve sua vida mudada. Por quê? Porque foi pregado a ele o evangelho, ele entendeu o propósito de Jesus Cristo. Aquilo fez com que ele cresça, ele foi batizado. Foi cumprido aqui o ID do Senhor Jesus. Portanto, vão, ensinem, discipulem pessoas de todas as nações. Esse era um etíope de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Isso mudou a história de vida daquele homem. Aquele é o ID acontecendo.
Por isso que Lucas trouxe esse texto para nós. Por isso que esse texto ele é tão importante. Esse texto queima no meu coração. Eu fico extremamente emocionado, eu fico tocado de verdade quando eu vejo isso, porque foi quando o Senhor falou assim: você se deixou levar por uma situação, você se desanimou, mas eu vou colocar um novo fôlego em você. E o novo fôlego que o Senhor colocou em mim foi exatamente trazer o propósito de ensinar a palavra de Deus. Hoje eu talvez tenha enfrentado ministerialmente desafios muito piores do que os da época em que eu me deixei levar por um abuso que vinha de algumas autoridades eclesiásticas. Mas é engraçado que hoje eu enfrento desafios bem mais complicados, mas eu estou cheio de esperança, e quando eu não dou conta, eu vou lá, dobro o meu joelho, oro, falo com o Senhor, clamo pelo Senhor, porque eu não quero sair do propósito, e o propósito é ensinar as pessoas acerca do Evangelho, para continuar produzindo o ID, porque o ID é a manifestação de Deus, é Deus revelando o que Ele tem feito no mundo desde então, chamado pessoas de todas as nações a se tornarem discípulos de Jesus. Amém? É o que eu tinha para hoje com esse texto. Fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe vocês.